Fala galera, beleza? Começando mais um episódio aqui do Bcast, hoje com um convidado especial, Guilherme Sanches, e com o Jonathan, nosso companheiro aqui do Bcast. Então Guilherme, se apresenta, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua profissão, como você conheceu o Growth, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Boa. Muito boa tarde, pessoal, prazer estar aqui. Bom, estou muito contente em estar aqui nesse episódio, mais uma vez com a Bi. A gente já vem criando esse relacionamento aí há um tempo e estar aqui nesse episódio é um prazer. Bom, sou o Guilherme, então estou como CEO e fundador da Growth Heroes, hoje uma empresa que trabalha com otimização do uso de dados de outros negócios, né? E sou da área de engenharia de produção, comecei minha carreira na área de logística e comércio exterior, depois tive uma jornada com outros negócios e hoje estou tocando aí essa operação da Growth, que tem como objetivo fazer as empresas terem mais consciência de seus dados, poderem usá-los estrategicamente. Show de bola. Então, puxando esse gancho, né, como que você enxerga o que é o Growth, a cultura de você falou um pouquinho ali de utilização dos dados e tudo mais. Vamos entrar então no assunto, né, como para você essa visão, como que você geralmente, amarrando esse assunto, pega um projeto, alguma coisa do tipo, como que esse entendimento até para o público, porque muitas empresas não sabem nem o que é marketing digital, o Growth é às vezes até um próximo passo, né? Bom, Vini, isso aí é um assunto de muita polêmica, né? Muito comentário aqui, principalmente nesse episódio. É uma ótima oportunidade para a gente abordar isso. O Growth nada mais é do que uma área de especialidade que está cada vez mais emergente no mercado, que vai unir três conceitos principais, que é de inteligência de dados, gestão de experimentos e análise de dados. Legal. Então, diante dessas três áreas, as empresas vão poder ali experimentar diferentes práticas para que elas possam liderar um projeto que tem como objetivo comum otimizar alguma área ou fazer a redução de alguma margem de custo ou até uma margem de erro. E você já, dentro desse contexto, você já praticamente já mostra a importância desse tipo de estratégia, né, para as empresas, né, porque uma empresa, né, o dados é o novo petróleo, que não tem dados, assim, acredito que pela sua experiência é comum, é assim, como é que está hoje o cenário das empresas com relação a dados, até mesmo o gerenciamento, o nível de experimento, a análise que eles estão desenvolvendo? É bem iniciante, Jonathan. Eu me baseei numa pesquisa realizada pela TOTS, junto com uma outra instituição especializada em pesquisa, que foi realizada no evento da TOTS do ano passado. Foram entrevistados mais de 400 executivos e mais da metade afirmou ser uma dificuldade coletar e processar dados em empresas que estavam no evento de tecnologia. Então, você imagina já no restante das empresas. Então, o Brasil ele passa hoje por uma transformação no sentido de consciência de dados. Certamente, assim como o marketing digital teve uma onda de democratização a partir dos anos 2010, eu acredito fortemente, até por isso que a Growth existe, que o futuro vai ser inerente à inteligência de dados quando a gente fala de negócio. Então, certamente está tendo essa evolução, sim. Até aproveitando, então, esse gancho, assim, desse olhar, dessa pesquisa que você trouxe, você consegue já levantar, até mesmo pela sua experiência, pelo como você trabalha, o que faz essas empresas terem essa dificuldade? É falta de conhecimento? É mentalidade atrasada? O que é? Cara, eu acredito que o Brasil, ele certamente está um pouco atrás de tudo que é novo que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? O Brasil hoje ele tem empresas que representam grandes avanços, que são pioneiros em todo tipo de inovação e batem de frente tranquilamente com empresas que estão lá fora. Mas ele tem um déficit em democratizar as inovações de fato, né? Então, por ser um país muito grande, né, são centenas de milhares de CNPJs, a gente tem essa lentidão de democratização das novas tecnologias. E aí, por motivo, né, por princípio ativo ali do real causador dessa lentidão, eu acredito que está muito conectado à mentalidade desses profissionais que vêm de uma escola de graduação desses profissionais, né? A gente está falando da educação brasileira, que é sempre pautado muito mais em relacionamento do que em especialização técnica. A gente possui muito mais graduações humanizadas do que técnicas aí no corpo das universidades. Então, certamente, o Brasil vai passar por essa evolução. Eu vejo grande potencial nas empresas brasileiras, mas isso passa muito por uma transformação educacional da mentalidade das empresas. E até ligando com isso, né, puxando um pouquinho o que o Jonathan falou, que basicamente hoje as empresas estão no modelo 1.0, né, não chegaram no 3.0 ainda, ou nas indústrias muito longe do 4.0,
com 5G e etc. chegando, né? Então, a gente vê esse cenário é muito comum, inclusive em grandes empresas multinacionais, que elas ainda não estão num processo totalmente digital, não tem essa cultura de dados, né? E como que é hoje para growth, né, conseguir captar clientes, né, digamos assim? Porque se a gente tem esse déficit no mercado, onde muitas empresas ainda elas estão no 1.0, no 2.0, que elas não têm essa cultura de dados, eles não têm essa capacitação, muitas vezes eles não têm a sensação da dor, do problema que isso está sendo gerado para o negócio deles, né, por justamente não saber. Muito questão bem balde marketing, enfim, aí. Mas hoje você diria que, assim, é possível, digamos assim, definir um ICP com base no que? Eu quero dizer, as empresas hoje que sabem dos problemas que elas têm com dados, etc., são empresas como TOTOS, grandes empresas, e muitas vezes de tecnologia, que já nascem, às vezes, com essa cultura, até porque já tem engenharia e todo esse processo dentro, ou, por exemplo, uma empresa de cosméticos, que é um ramo que fatura milhões e bilhões, e é muito forte no Brasil é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo, mas que está desatualizado, não está no 2.0 nem no 3 ainda, né? Como que você vê essa questão de público, de mercado mesmo, né? Como que está essa sensação para growth, para você? Legal, Vini. Os atributos que a gente usa para qualificação de cliente na growth são empresas que estão em processo de transformação digital, que o conselho, tanto a alta administração, já decidiram que querem evoluir no processo de digitalização da empresa. Então hoje a gente vê grandes negócios do setor industrial e outros setores que ainda estão numa localização paralela à digitalização, ou seja, crescendo, porém não decidindo ir certamente para o lado das novas tecnologias e inovação. Então a gente olha para empresas que estão em processo de transformação digital e que estão saindo de uma fase de sobrevivência e já investindo em estruturas de organização. E aí quando a gente fala nessas estruturas de organização, a gente cita a infraestrutura de dados. Porque o negócio, quando ele está crescendo, ele está num momento de sobrevivência, né? Ele está ali vendendo almoço para comprar janta, está recrutando os primeiros formadores ali de times e está passando por esse processo de crescimento. A Growth, ela tem um fit interessante e majoritariamente que acaba tendo um sucesso dos projetos em maior volume, quando essa empresa passou esse momento de sobrevivência e está ali buscando investir na reestruturação do seu setor de dados, já está buscando mais recurso para munir a sua operação, ter uma otimização operacional ali. Por quê? A infraestrutura de dados ela é muito poderosa para levar a empresa a atingir os objetivos, seja quais eles forem. Se está buscando otimização comercial, a infra de dados vai ajudar. Se está buscando otimização de marketing ou qualquer outro setor, a infra de dados vai apoiar. Mas isso fica claro depois que a empresa passou essa fase de sobrevivência. Sim, até nessa questão de, digamos assim, o growth é para todo mundo, talvez primeiro você tem que sobreviver para depois jogar o jogo do growth, que é justamente até como o próprio nome diz, né? Crescimento. Então primeiro você sobrevive, depois você cresce. Certamente, e não existe growth sem dados, né? Sem essa cultura e infra bem alinhada na empresa. É curioso, assim, porque eu fico imaginando o cenário, principalmente nas suas abordagens, né? Quando falando já diretamente com os clientes ou com os prospects ali, você vai encontrar um cenário, né, de que o cara tem um nível de consciência já, que nem você falou, já o cara já está investindo em infraestrutura de dados, o cara já está pronto e está investindo de fato. E eu vou insistir no investimento porque é muito comum a gente ver empresas assim que os caras não investem mal em marketing, né? Os caras, o orçamento de marketing para esse ano sei lá, não chega a 1% do faturamento da empresa. Chegar a alguém lá dentro, movimentar essa conversa, olha, precisamos investir em infraestrutura de dados, precisamos trazer inteligência para o negócio, começar uma cultura de experimentação, até chegar na alta diretoria com esse papo que vai precisar investir dinheiro e daqui a um tempo isso vai virar uma ferramenta poderosa de tomada de decisões, deve ser uma conversa muito complicada. Eu acredito que a tomada de decisão ela não é realizada literalmente, ela é só reconhecida. Porque da mesma forma como a gente está aqui falando de growth hoje, a gente está aqui de tanto ouvir
na mídia, em outras empresas, o assunto ser falado e reconhecer aplicações de sucesso. E a gente está falando disso aqui hoje porque é uma tendência que veio para ficar. Então a inteligência de dados, ela entra na empresa a cada mês que o empresário tem dificuldade em fechar seus números, que está tomando decisão baseada em números errados, que está tendo ali horas desperdiçadas com a sua operação para tomar de decisão junto à área de dados. E aí ele começa a escutar na mídia, em outras empresas, em outras referências, que existe uma área de especialidade que se chama inteligência de dados, existem empresas que trabalham com isso e simplesmente a decisão ela é reconhecida e tomada junto com a alta administração quando a tecnologia está se democratizando. Então, se a gente parar para refletir sobre marketing digital, por que isso foi aplicado nas empresas, simplesmente porque surgiu e não existia por que não ser aplicado. Isso vai passar com a área de growth, vai passar com a área de inteligência de dados também. Você imagina assim, um processo de futurismo aqui, assim como o pessoal falava, daqui a 5 anos a gente vai ter um processo de democratização de marketing digital. A pandemia transformou 5 anos em 1. Você consegue fazer esse exercício assim de as empresas vão ter um nível de maturidade assim para implementação, estruturação de uma área de growth, uma área de dados assim daqui, sei lá, uns 5 anos também? Eu acredito que a gente pode fazer a seguinte reflexão, Jonathan. Se a gente lembrar de 2010 até 2015, quantas empresas especializadas em marketing digital surgiram? A gente pode colocar em um número de até 100 empresas. Né? Talvez até menos. Talvez até... É desse período aí que talvez as principais referências que a gente tem hoje, né? Certamente. As primeiras ações ali atribuídas a empresas de publicidade e comunicação dentro do marketing digital, junto com tecnologia, foi atribuído talvez até 50 negócios ali falando essa linguagem. De 2015 até 2020, quantos negócios foram aplicando marketing digital? A gente já pode escalar isso de 100 a 1000 negócios no Brasil hoje aplicando marketing digital. Então, se a gente olhar para o intervalo de 2020 a 2025, a gente está certamente no mesmo espectro. Hoje a Growth ela tem não mais do que 20 concorrentes diretos, atuando na mesma segmentação. Se a gente olha o setor de marketing digital, ele já é muito mais competitivo, né? Então, certamente no período de 25 a 30, pode ser que a Growth tenha muito mais concorrentes. Então, eu acredito que certamente, respondendo diretamente a sua pergunta, no ano de 2030 a gente já vai estar falando de outras tecnologias aqui que vão estar superando a área de dados. A área de dados vai ser democratizada, assim como o marketing digital é hoje. Eu acho que vai muito acontecer uma questão que, igual puxando o que você falou da questão do marketing digital, né? Antes não tinha ninguém, depois uma avalanche de gente, né? Igual, se a gente pega isso hoje, poxa, eu comecei a trabalhar com marketing digital ali em 2016, 2015, e eu acompanhei bastante coisa, que era uma época assim de ouro, eu comecei no marketing, e o marketing digital eu comecei vendendo curso. Então eu já comecei na área que estava indo bem ali, digamos assim. Ensina muito, inclusive. Ensina bastante, trabalhando com bastante lançamento, recorrência, assim, num período que era bem novo ainda, inclusive trabalhei junto com a equipe do Ney Patel e tudo mais, trouxe bastante coisa para cá. Mas uma coisa que eu vi muito no mercado é que antes tinha poucas pessoas fazendo, chegou ali para 2019, 2020, muito por causa da pandemia, todo mundo começou a fazer, ficou um monte de porcaria no mercado, um monte de profissional bosta. Aí depois a gente passou um pouquinho essa etapa, agora tá dando uma limpada, né? Tá saindo muita porcaria que não presta, muita promessa falsa, tá ficando a galera. Então acho que provavelmente com o Growth ele é, a gente tá falando até inclusive disso, que virou meio que uma tendência, né? E a tendência onde tá por quem é o dono da mídia, né? Então os donos da mídia estavam começando com o Growth. Então se a gente pega isso, muito provavelmente a gente vai ter um movimento muito parecido, né, com essa questão de... Antes tinha poucos profissionais, daqui a 3, 4 anos provavelmente a gente vai ter uma enxurrada, todo mundo falando que faz Growth, mas não faz Growth de verdade. Tem a ideia do que é só, igual alguém fala que faz marketing digital e faz postagem só no Instagram e aperta o botão impulsionar. É foda. E aí depois a gente vai para essa parte da limpeza, né? Muito provavelmente isso vai acontecer. Mas o que eu vejo muito, a gente tem esse movimento de mercado assim, em relação aos profissionais, a contratação dessa equipe, mas tem um movimento contrário e não necessariamente ele é contrário no sentido de oposto, mas ele caminha em uma paralela, que é a questão das empresas mesmo, né? Então eu vejo muito
a possibilidade da implementação de um Growth, de um Web 3.0, de qualquer coisa, até sumiu já o Web 3, mas de qualquer coisa assim que seja relacionada a isso, com alguns pilares, né? Por exemplo, hoje, assim, igual a gente estava comentando, né? Poxa, a empresa já precisa ter uma cultura, tudo mais e tal. Então, eu vejo as empresas, né? Posso tá totalmente errado nessa colocação, mas elas contratando um serviço de growth ou até mesmo de marketing digital, quando ou ela já tem essa cultura organizacional, né? Então, até pegando o podcast do professor, a cultura organizacional ela vem de cima. Então, o dono, enfim, o diretor, ele tem que passar isso para os outros para que todo mundo compre essa filosofia, essa ideia, né? Então, acho que essa é um dos motivos de compra. O outro vem das empresas que elas já nascem um pouco com Martech, ali, com essa questão de dados desde sempre, que Sim. tem um pouco a ver de novo com a cultura organizacional, porque nasceu a empresa, nasceu dos donos, dos CEOs, né? Como você vê, diante disso tudo, né, com profissionais porcaria no mercado, com essa questão da cultura organizacional ser muito forte, para já nascer com... Como você vê a importância do inbound marketing para que você consiga ter esse resultado e consiga prospectar novos clientes? Porque, pelo que a gente está conversando aqui, as empresas ainda elas não têm esse conhecimento, essa necessidade, tanto que até você pontuou que hoje boa parte ali do seu ICP já pensou em tomar essa decisão. Ela quer cultura de dados, ela quer se renovar, muitas vezes ela não sabe como, mas ela sabe que ali é o próximo passo que ela tem que dar. Como você vê, então, de fato, a importância do inbound marketing, como você vê essa questão da nutrição, né? E aí puxando esse gancho em relação a tudo isso aqui que a gente acabou falando. Legal. Bom, Vini, eu acredito que o inbound marketing ele é uma prática que cria uma jornada do cliente da melhor maneira possível, porque é o momento que o cliente vai vir de forma ativa até a empresa e não o inverso. Sim. E aí, para quem atua na área de vendas, que está acompanhando o podcast, que pode afirmar que em um relacionamento de vendas, o primeiro a tomar a ação é aquele profissional que acaba cedendo de forma mais passiva o relacionamento de vendas ali. Então, quem recebe o princípio ativo é sempre o favorecido. Então, ali na Growth, a gente realiza práticas de inbound marketing através de eventos online, que é um super canal de aquisição revelado agora, que a gente pode falar aqui um pouco mais desse bate-papo. Está sendo muito efetivo para a gente. Legal. Porém, diante desse cenário, né, esses tópicos que você comentou de talentos, de reconhecimento das empresas, de adesão ao Growth, no fim do dia, o pessoal tem que entender que nem tudo que é relacionado a crescimento da empresa é growth hacking de fato, porque o growth hacking ele tem algumas premissas para a gente conceituar isso como growth. Uma delas é você ter a gestão de experimentos ágeis. Então, uma recomendação que fica para não se realizar experimentos com mais de 7 dias de duração, pelo menos na sua primeira etapa ali. Pode haver uma etapa 2 e 3. Perfeito. Porém, a tomada de dados e a anotação ali dos experimentos tem que ser ágeis. E aí, uma empresa pode realizar a contratação de um novo time, abrir uma nova sede e querer colocar isso como growth, quando na realidade não é. Sim. Então, esse tipo de premissa vai sendo derrubado. E no fim do dia, cara, nada vai superar, muito menos o growth vai superar, o movimento de uma empresa fortalecer a marca, ter uma gestão, uma alta gestão comercial e de negócios de altíssimo nível e ter uma visão de fusão e aquisição de empresas para ser desenvolvida. Não é a área de growth que vai levar ao sucesso da empresa, e sim esses 3 atributos: fortalecimento de marca, gestão de negócios e comercial, e visão de fusão e aquisição de empresas, que são os M&As. Todas as Big Techs que a gente vê hoje passaram por esses 3 atributos de crescimento. E isso não é growth. O growth acelera. O growth está no meio desse processo, mas isso não é growth. Tem aquela famosa frase, né? O growth não salva produto ruim. Não tem como. Se não tiver no racional da empresa prestar um serviço, um produto de qualidade, que aí vai estar ligado ao fortalecimento de marca, porque a marca também não se sustenta com um serviço péssimo, né? Essa questão de gestão também, que está ligada também aos entregáveis, que ela funciona, e lógico, isso vai dar o suporte ou por um investidor aportando dinheiro, ou por ela mesmo tendo caixa para
buscar fusões para aprimoramento daquele produto que já tem um reconhecimento do público como bom, né? Acho que a atração ela só acontece quando realmente tem algo que tem fit, o Product Market Fit com o que o cliente está buscando. Tem um ponto aqui que eu queria muito entrar e saber a sua visão, porque a gente tem falado da inteligência de dados, né, e da cultura de growth, a cultura de experimentação, só que às vezes, acho que até mesmo para os nossos espectadores, não sei, o Vinícius que está dormindo ali, que são pessoas assim que a gente, para não cair na maldição do conhecimento, né, fica falando somente a nossa língua. Cara, mas exemplos práticos assim de como uma empresa pode impulsionar sua cultura de growth e a sua cultura de dados, assim, principalmente do que você já vem implementando, assim. Perfeito. Acho que cultura de growth passa pela definição do que é cultura organizacional, de fato, né? Vocês tiveram um podcast aqui falando sobre só isso, por isso que eu achei super bacana. Eu até trouxe uma anotação aqui, que é a definição de cultura organizacional, que diz que é um conjunto de ideias e hábitos que as pessoas compartilham no dia a dia de uma empresa, agregando valores éticos e morais às normas e regras estabelecidas internamente. Quem citou esse conceito aqui foi a GPTW. Então, se a cultura organizacional é um conjunto de comportamentos e éticas atribuído pelas pessoas das empresas, a cultura de growth, então, partindo desse conceito, ela vai ser difundida e fortalecida na empresa, uma vez que ela está pertencente ali, está inerente aos hábitos dos colaboradores. Sim. E como que isso acontece? A empresa é responsável pela tomada de decisão de quem está ali dentro ou não, certo? Sim. Então, se a cultura organizacional vai conter growth, a empresa tem que decidir contratar profissionais que estão adeptos à cultura de growth. E aí sim ela vai fortalecendo a cultura de growth dentro dela. Pode ser que uma empresa não tenha isso nesse momento, mas em um ano ela pode construir uma cultura de growth. Certamente vai passar pela contratação de profissionais que são adeptos a essa mentalidade. Então, isso seria um primeiro ponto. E a cultura organizacional, ela não é criada pela alta administração, mas ela é fortalecida pela alta administração. Ela é identificada e fortalecida pela alta administração. E essa administração, ela tem como 3 principais deveres: promover, metrificar e otimizar essa cultura organizacional. E esses 3 atributos a gente pode falar um pouquinho mais, mas é como eles vão fortalecer de fato essa cultura de growth no fim do dia. Sim. Bem interessante, cara. Tem uma coisa que o Vinícius falou, e acho que vai de encontro com o que você falou sobre a contratação, e aí eu vou até discordar do que o Vinícius falou, porque eu acho que o cenário de growth não vai se tornar tão popular como o marketing digital. Pode ser. Sabe por quê? Dados, pensamento analítico, raciocínio lógico, cultura de experimentação, isso tudo é exatas. E a galera tem uma versão muito grande de exatas. Quer fazer conta. Agora, o marketing digital lá do Sex Canva, do copyright, aí todo mundo quer fazer. Da campanha disruptiva. Agora, jogou matemática, jogou estatística. Mas será que aí não entra uma coisa do dono da narrativa? A questão que você falou ali do Sex Canvas e tudo mais, será que isso não virou em alto, ou no marketing digital, inclusive, principalmente por causa do cara do Fórmula, esqueci o nome dele. Érico. Isso aí. Pela questão de compra de mídia, né? Porque eles viraram os portadores de porta-voz, né? A XP comprou o Infomoney, por exemplo. Sim. Tudo isso para fomentar a questão de investimentos, etc. Hoje até o Uber fala da bolsa de valor. E aí a gente vê um problema. Então, será que essa narrativa, na verdade, dos outros terem bombado mais, justamente não está na compra da mídia, da fala? Teve, inclusive, eu acho que o Érico, ele parece até em programa de televisão, umas outras coisas do tipo, que meio que furou a bolha, teoricamente, sim, né? sim. Tem uma porrada de, assim, tem uma moça que esses dias eu tava vendo num podcast também, que ela era coisa de sobrancelha, negócio assim, ela fazia curso de sobrancelha e tal, ela montou uma puta empresa lá, formou todo mundo, tal, furou a bolha, em vez de vender curso, abriu um monte de franquia e tal, os caramba. Mas será que justamente
o poder disso viralizar ou não independe do fato teórico e analítico, e sim mais do poder da comunicação mesmo. Por exemplo, se uma empresa de growth, por exemplo, a Growth, comprasse, por exemplo, uma empresa de mídia, ou um podcast, ou algum influenciador, será que isso não iria viralizar? Eu acho que sim, acho que você vai atingir bastante pessoas, acho que a compra de mídia consegue entregar esse propósito, esse resultado. Só que tem a barreira, cara, que é o conhecimento da implementação. E aí, beleza, várias pessoas podem se... agora eu sou profissional de growth, mas não passa da... eu nem digo o formar o profissional, mas digo a empresa comprar o serviço. Não, aí tudo bem. Só que aí, que nem a gente estava falando, o marketing digital, o cara da esquina, o cara que tipo, faz qualquer coisa ali, faz um cursinho hoje e fala, eu sei marketing digital. Por quê? Porque é a popularização. Sim. Só que tem esse apelo sexy, né, da comunicação, de uma coisa que... dinheiro fácil, tem umas promessas meio mirabolantes no negócio. Mesmo que growth tenha, você tem uma barreira de entrada que pro cara, beleza, fiz o cursinho aqui, agora implementa, põe na prática, estrutura. Cara, é gigantesca a barreira. Não passa. Pensando mais na empresa, a empresa talvez ela compre, mas ela nem sabe que ela tá comprando. Eu vi growth vai me dar dinheiro, vou comprar. Não. É a mesma coisa que o marketing digital hoje, vou comprar marketing digital porque vai me dar dinheiro. Sei lá, vou fazer meia dúzia de posts no Instagram, vou fazer milhão. Então, acho que vai muito desencontro disso. Tipo, o poder da narrativa, do produto ser um produto tesudo, vai do quanto de dinheiro a gente coloca para esse produto ser tesudo. E como empacota essa oferta. Vamos ver se no futuro o Guilherme vai ser o media buyer ali do mercado. Será? Mas talvez possa ser alguma coisa que acelere essa questão das empresas entenderem a importância do growth, do que é o growth, mesmo sem saber de fato a importância, mas de querer isso, né? De acelerar a compra disso. Bom, eu acho que nesse caso, o processo educativo de catequização das empresas é um processo natural, né? Vai acontecer, acho que a gente já está nesse processo, vivenciando essa transição para essa mentalidade mais analítica. Preciso parar de tomar decisões baseadas na minha opinião, no meu achismo, e começar realmente a trazer dados. Acho que isso já está claro. Mas acredito assim que essa tipo de erro, de equívoco, o fulano faz, meu primo faz, acho que isso a gente não vai sofrer. Mas dentro da sua experiência, Guilherme, o que você acha assim, que é o erro mais comum que as empresas estão cometendo na implementação da cultura de dados, da cultura de growth? Boa, eu queria que você fizesse pergunta, porque a gente teve um recém-caso de um projeto que parte dele foi desligado em um cliente por não ter um alinhamento com a alta administração e parte interessada. Quando você tem um setor de growth na empresa ou vai desenvolver esse setor, alguma parte da alta administração tem que se responsabilizar e ser interessada nesse desenvolvimento. Porque muitas vezes a força operacional da empresa, eu estou falando de coordenadores e gerentes até, desenvolvem a área de growth para resolver um problema interno, um problema inerente ao dia a dia deles ali. Porque as campanhas não estão indo bem, porque a nossa operação aqui está levando muito tempo, porque eu preciso de dados para isso, para aquilo, preciso potencializar essa ação ou aquela. E cria-se uma iniciativa de growth. Mas a alta administração, muitas vezes, não está nem ciente dessa iniciativa. E o projeto, na hora de receber recurso financeiro para ter desenvolvimento, acaba se definhando. Então esse é um grave erro. Não ter uma parte da alta administração ciente, interessada e responsabilizada do projeto de growth. A gente teve um projeto que tinha parte de dados, uma infraestrutura técnica e parte de growth para ter uma gestão de experimentos. A parte de growth não foi continuada por não ter o interesse da empresa naquele momento em desenvolver essa parte que é após a infra de dados. Você diria que esse é um dos maiores desafios, digamos assim, para implementar o growth? É a pessoa estar comprada na ideia, essa pessoa da administração, e ela, uma pessoa mais leiga, etc., que não é tão ligada a dados assim, ela enxergar o valor de fato naquilo, porque às vezes é algo que a gente, beleza, daqui a pouco você vai ver o resultado. Não é agora.
E às vezes ela é muito ansiosa, sei lá, qualquer coisa do tipo, e ela não quer esperar. Você acredita que isso é uma das maiores barreiras, assim, do que a gente tem para implementar o growth numa empresa? Certamente, Vini. A afirmação de receber uma nova iniciativa e a concordância no quadro societário dessa iniciativa ser propagada na empresa é uma premissa do sucesso da operação de growth. Sim, se não trava tudo, aí fodeu. Você está falando da estruturação do time ali, da estrutura mesmo de implementação de dados. Que tipo de ferramentas, tecnologias, assim, a empresa precisa estar atenta e, pelo menos para rodar o básico ali da operação? Tá. A área de growth ela é heterogênea, né, a título de multidisciplinar. Então, o profissional de growth ele tem que ter a habilidade de se comunicar com os demais setores da empresa. E quando a gente leva isso por um olhar ferramental, o profissional de growth ele vai primeiro ter que ter a habilidade de desenvolver ou ter um desenvolvedor em ferramentas de analytics. E aí a gente pode usar ferramentas unicamente para processamento raso de dados e visualização, ou a gente pode buscar ferramentas que já vão processar um banco de dados mais volumoso, ter ali um desenvolvimento de linguagem de código específica para dados e transferência desse volume de dados em nuvem. Isso já é uma operação mais robusta. É utilizado em ferramentas da Microsoft, AWS, do Google. E para a operação dos experimentos de growth, o stack de ferramentas vai passar ali pelas ferramentas básicas de automação de marketing, de anúncios, alguns add-ons que eu chamo de páginas, então aí a gente está falando de formulário, pop-up de chat, ferramentas de monitoramento de comportamento de usuário. Também vamos passar por ferramentas comerciais, então muitas vezes envolve ali a interferência de como que esse lead está sendo transferido no CRM, quais são os pontos de contato que a área de growth pode usar ali para ter a interferência em diferentes experimentos. E pode ser que use algo mais qualitativo a nível de marca ou a nível de pesquisa mais qualitativo em contato com o usuário, mas certamente esse stack que eu comentei aqui é o que vai estar em contato. É importante ressaltar que é um stack robusto, complexo de se ter desenvolvimento, então para as empresas que estão decidindo desenvolver ações ligadas a growth, certamente vão ter que buscar profissionais capacitados e é um processo de aperfeiçoamento, né, de usabilidade dessas ferramentas. Com certeza. E como que como não, né? Se teve, na verdade, alguma influência as novas inteligências artificiais que estão surgindo para esses testes rápidos, né? Por exemplo, o ChatGPT, o DALL-E, o Midjourney, né? Midjourney, o outro. Do Notion. O Notion. Isso tem impactado a sua operação? Se sim, como tem impactado? Positivo, negativo? Como você enxerga isso no dia a dia? É legal analisar essas novas tecnologias, né? Porque a gente está vendo aí o metaverso e a Web3 definhando, de certa forma, né? Porque, como eu comentei, o Brasil ele é muito conectado com práticas tradicionais de gestão de negócios, né? Existe uma pequena parcela de empresas que estão liderando e despontando com a usabilidade de novas tecnologias, então certamente no LinkedIn Brasil e qualquer outra Big Tech a história é diferente, mas o uso de novas ferramentas hoje na Growth, falando especificamente de inteligência artificial, é muito utilizado na área de produção de conteúdo, que na minha visão é o que está mais difundido para o uso de ChatGPT e outras inteligências artificiais de texto que estão sendo lançadas no mercado. A agilidade que a gente ganhou para a produção de conteúdo é significante, mas posso te afirmar que Web3 e Metaverso não passavam nem perto da Growth. Sim. Por não ter fit com o negócio, nem ter motivos para a gente despender energia com isso. Né? Porque no fim do dia a gente está lidando com negócios, muitos negócios também já possuem os seus processos tradicionais de crescimento e a gente tem que também visar o que mantém a empresa de pé. Isso é bem importante, assim, porque no final das contas é o retorno sobre o investimento que é feito, né? É isso que normalmente as empresas vão olhar, né? O nível de saúde do negócio.
existe alguma, além do ROI, alguma métrica de sucesso que vai medir o sucesso da operação, da implantação de growth com inteligência de dados? Vamos falar, para responder essa pergunta, sobre o volume de inscrições em ações de eventos, que é uma métrica que a gente olhou especificamente para uma ação de evento que está sendo realizada na Growth desde o início de ano. Quando você cria um novo experimento, é atribuído uma estrela norte, que é a métrica responsável por ditar o sucesso ou fracasso daquele experimento, basicamente. Vai ser o ponteiro que você vai estar olhando ali a todo momento. Quando a gente teve a iniciativa de fazer um evento online, focado no setor de telecomunicações, a gente listou algumas hipóteses, né? Então a gente listou a hipótese de se setorizar o evento online seria de potencial ou não para o evento online, se o formato de trazer um volume alto de palestrantes seria de sucesso ou não para o evento online. E o número de cadastros foi essa estrela norte. Então, eu não consigo te responder se existe uma específica métrica que vai ditar o sucesso de todas as ações das empresas, mas a reflexão que quem vai liderar um experimento deve fazer é identificar um grupo ali de 6 a 8 métricas e definir qual é a métrica que, quando otimizada ou não, vai ter um impacto significante ali no experimento. Independente se o número de visualizações no evento, de comparecimentos online, de palestrantes aumentasse ou diminuísse, se o nosso número de inscritos subisse, certamente a gente teria um impacto positivo em outra métrica foco, que é a atribuição de novos clientes na empresa. Né? Então, a gente definiu nesse passo a passo. Acho que é como igual realizar pesquisa, né? Quando a gente vai encomendar uma pesquisa, você tem a questão de escolher quanti, qualitativa, independente da modalidade da pesquisa, você tem um objetivo, o que você quer descobrir com essa pesquisa, né? Acho que provavelmente o Growth, ele trabalha muito correlato com isso, né? Qual que é o seu objetivo com o Growth? Eu quero aumentar os inscritos no evento. Poxa, eu quero mais downloads do app, eu quero mais receita de mulheres de tal idade, a partir de tal. Então, acho que muito vai do seu objetivo. Então, puxando talvez um gancho que o Guilherme pontuou, que talvez não tenha algo tão específico e generalista, né? Porque o ROI acho que seria já esse mais generalista, que é... Sim. Mas muitas vezes você está vislumbrando um objetivo específico e ele acaba sendo sua estrela norte, ele acaba sendo seu objetivo, enfim. E isso acaba sendo a base, né? Igual a gente realizar uma pesquisa mesmo. O ponto é que ninguém sabe, às vezes, o objetivo, né? Eu acho que a pessoa encomenda a pesquisa, pega a pesquisa, guarda na gaveta. Encomenda o Growth, bateu a meta, show de bola, vamos pro próximo. E não analisa aquele negócio, né? Mas aí puxando um gancho disso, né? Você estava comentando de eventos, mas eu comecei a pensar no GA4, né? Que está sendo implementado aqui agora, a partir de junho para todo mundo, por bem ou por mal, vai ser engolido. O GA4 ele trabalha, não, o Universo já trabalhava também com eventos, mas no Universo ele era mais preguiçoso e já dava pra gente pronto. Agora no GA4 a gente tem que colocar. Como que você vê isso, por exemplo? Eu posso utilizar o Growth trabalhando, claro, pro meu site, otimizar a conversão, etc. Isso óbvio, com certeza. Mas eu posso ter experimentos de Growth para N eventos dentro do meu Analytics. Por exemplo, eu tenho o evento que é o clique no banner, vamos pensar no e-commerce. Um clique no banner, o avanço para a próxima página, a edição no carrinho, abandono de carrinho, tudo isso são eventos que eu estou mapeando lá dentro. Como que eu poderia utilizar o Growth junto a esses eventos, por exemplo, pode ser esse ou outro exemplo que você queira citar, mas como que eu poderia usar o Growth junto ao analista para medir isso? Pelo processo padrão mesmo, ou crio um outro processo por estar focado só no Analytics, né? Focado ali no site, no caso, seria igual, por exemplo, independe do local, tipo, Growth no site, Growth no app, a modalidade é a mesma, a eleição de ações é a mesma, a gente só vai adaptar aí a demanda para cada um. Como que é isso? Bom, Vini, tem que dizer que o GA4 fica sob responsabilidade da área técnica da Growth hoje. Eu fico muito mais conectado com o setor comercial e de gestão, mas por conviver ali com o pessoal, eu estou me desenvolvendo nas habilidades de GA4 a nível de conhecimento, não a nível técnico. Tá?
Diante da sua pergunta, eu certamente posso dizer que você consegue criar experimento para cada projeto específico ali dentro do GA4, mas a reflexão é se você deve, porque a reflexão de growth, né, a prática de growth, ela vai poder criar experimentos para otimizar indicadores que têm um impacto relevante, talvez até na empresa como um todo ou no sucesso de um setor inteiro. Então, se a gente deixar muito pequeno a eficiência do experimento, né, por exemplo, se a gente pegar no caso de um e-commerce, o número de visitas na página certamente é muito maior e muito mais relevante do que o número, a porcentagem de rolagem em um produto específico, né? Então, à medida que a empresa vai evoluindo, o setor de growth ela pode ter experimentos extremamente específicos, mas como a gente está considerando a maioria aqui de uma tecnologia que é super nova, eu certamente posso afirmar aqui que são poucas empresas no Brasil hoje que possuem experimentos tão específicos assim. Já estão nesse nível de jogo, né? A maioria ainda está na base. O jogo do growth é você criar um experimento, sim, isso é relevante. Aí eu volto no ponto de que o growth vai se democratizar porque a empresa que não tem gestão de dados, ela não tem nada, ela não tem poder de crescimento, então vai virar porque vai virar. Porém, dedicar esse esforço para o que vale a pena, para o que realmente vai impactar no sucesso ali do setor, ou só qualquer que seja o objetivo definido ali no OKR, né? Que é uma das práticas de gestão ágil que a gente utiliza. Perfeito, show de bola. A gente já falou sobre Web 3.0, o chat GPT, né? Tem várias exercício de futurismo de novo, né? Tendências e perspectivas, né? Até tem gente já utilizando, que você falou do chat GPT para produção de conteúdo, mas já vi gente falando sobre utilizar ele também como um modelo de análise de dados, né? Joga o banco de dados lá e solicita análise. Como é que você enxerga o futuro da cultura de growth, né? E essa evolução da inteligência de dados? Porque também a gente vai chegar no momento, né? Acho que, sei lá, a gente está num momento que o chat GPT, essa IA generativa está em alta, né? E está meio que se democratizando, desde das grandes empresas até mesmo o pequeno comerciante nesse quesito. Você acha que vai ter impacto real ou tem alguma outra tendência, perspectiva futura que vai estar diretamente ligada à cultura de growth e à inteligência, o uso da inteligência de dados? Certo. Um exercício de futurismo que certamente vai acontecer, Jonathan, é sobre a evolução da educação do mercado a nível de inteligência de dados, né? Como a gente estava comentando aqui, eu até trouxe um framework que fala sobre os 6Ds da democratização de qualquer inovação. Então, passa por digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização por fim. Então isso é o ciclo do que aconteceu com o marketing digital, que é extremamente restrito no começo e hoje é democrático, e está acontecendo a mesma coisa com a área de growth. Então certamente o nível de educação do mercado vai aumentar porque vai passar por esse nível de ciclo. Em um segundo ponto, o volume de talentos desenvolvidos na área de growth, que hoje é pequeno, um pouco maior do que quando surgiu essa área de conhecimento em torno de 2015, mais efetiva aqui no Brasil, também vai aumentar. Hoje a gente tem uma métrica acompanhando as empresas que a gente tem contato que para recrutar um chefe de growth, hoje você precisa entrevistar de 30 a 40 profissionais no mercado, para que ele tenha ali as atribuições, obviamente que vai variar muito de empresa para empresa, mas para que isso seja adequado à exigência ali do cargo. E a gente vai passar por outras evoluções, né? Certamente vão ter outras empresas especializadas na área de inteligência de dados. A Growth aqui é a gente que tem que correr para superar essa concorrência, né? Porque, como a gente está comentando, tudo tende a evoluir. E certamente as novas tecnologias vão ser colocadas à prova, né? O ChatGPT, na minha visão, é uma grande inovação que já se provou útil em uma área específica, que é a criação de conteúdo, que na cultura brasileira é um ponto pilar
do setor de marketing e vendas. O brasileiro é um público consumidor ávido de conteúdo e tomada de decisão de compra através de conteúdo. Então, na minha visão, já está com pontos a mais disso sustentado que o metaverso e a Web 3.0. Legal. Até isso você falou do ChatGPT, né, que ele tá, se você validou ele basicamente para conteúdo. Tava vendo um outro podcast de um pessoal tava falando que tava usando o ChatGPT conectado com um banco de dados da empresa. E, bom, aí basicamente era um sistema de curso, né, que você tinha as perguntas básicas que você fazia. Aí o cara cadastrou todas as respostas da pessoa e aí quando a pessoa virou um chatbot, aí o ChatGPT dava a resposta que era conectado com o banco de dados. Então tá abrindo muita possibilidade, e inclusive tem um cara que eu acompanho aqui, saindo um pouquinho de marketing para investimentos, para ações, tem mais especificamente, na verdade, para criptomoeda e para DeFi. Tem um cara que está usando o ChatGPT para criação de históricos de dados. Então, basicamente, você consegue criar uma dashboard e ele vai dando todos os inputs para você. Você pega esses inputs, joga numa ferramenta, você consegue criar um histórico e a previsibilidade, basicamente, de movimentação de mercado, cara. É muito interessante, tá muito, muito doido e ele acerta muito. Essa é a maior loucura, ele está acertando. Então tem uma galera que tá fazendo uma boa grana com isso, que eu não me aprofundei muito ainda, eu tava vendo mais por cima disso aí, mas que realmente estava conseguindo, não, claro, prever o mercado, porque tem N fatores, né? A gente tem Fed, tem, enfim, um monte de coisa que pode mudar de um dia para o outro, e que influenciam diretamente a criptomoeda mesmo não sendo correlato, mas muita gente está conseguindo acertar essa previsibilidade só um dia, digamos assim, né, que acontece ali no movimento de mercado, e o ChatGPT está quebrando essas barreiras, cara, até em código mesmo, em programações, assim. Sabe por que, na minha visão, algumas tecnologias se sustentam, outras não? Porque as empresas daquelas que se sustentam conseguiram levar o negócio para um sentido de fazer a tecnologia ser meio e não ser fim. Eu entro em contato com diversas empresas semanalmente e é nítido entender como que uma empresa de software consegue fazer o produto que é o principal gerador de faturamento da empresa ser um princípio ativo de meio e não de fim, ao contrário de outras empresas que muitas vezes você não consegue entrar em contato com o suporte e falar com uma pessoa, né? Então, essas empresas que consideram a tecnologia como fim, cara, certamente terão muitos problemas, porque no fim do dia as pessoas querem se comunicar com outras pessoas, evoluir com outras pessoas. Guilherme, mas aí quer dizer que não vai existir suporte técnico, não vai existir chatbot de atendimento? Cara, pensar dessa forma é descartar a tua capacidade de usar a tecnologia a seu favor. Sim. Você tem que usar a tecnologia a seu favor, mas não esquecer de que principalmente o brasileiro gosta de se relacionar com pessoas. Aí vai de você querer teimar com a cultura de uma população que você não vai conseguir mudar, ou resolver usar a tecnologia a seu favor para fazer dinheiro. Isso puxa muito, você comentou, eu lembrando de empresa SaaS. Antes de vir para a Bia, eu trabalhava numa empresa de tecnologia de SaaS. E é muito, muito louco, porque no início do SaaS, você tem um time de suporte, de atendimento, tá? Porque paga a conta. A conta se paga. E aí depois, quando as empresas SaaS começam a crescer, você vê que o suporte suporte telefônico, suporte real é só para enterprise. Sim. Porque senão fudeu, você vai ter que contratar 1.000 pessoas para ficar atendendo telefone lá e a coisa não opera. Ainda mais no Brasil que CLT é foda. Então, porra, é imposto pra caramba. O cara ganha 1.000, você tem que pagar 3 pro governo. Enfim, você tem muito disso, do SaaS até inicial, ele tem essa questão da humanização, acho que as pessoas talvez até tenham de fato essa consciência, mas talvez por falta de tecnologia até o chat vir, ou por falta de conhecimento de tecnologias, muitas empresas SaaS que são grandes deixaram de ter esse suporte, acabam não tendo, que talvez resolva, igual você pontuou agora, com a questão do ChatGPT, etc, e o produto ele teve um fim, sim, quando a pessoa comprou, mas ali, o fim de uma jornada para iniciar outra, né? Inicia-se agora a jornada como um cliente de fato, você tem que fazer upsell, fazer cross-sell com ele, indicação e afins, né? Então eu concordo muito com o que você falou aí, de fato a tendência para depois essas empresas SaaS ou qualquer outra empresa utilizarem chat ou qualquer outra tecnologia para acelerar esse processo e tornar o humano um pouco mais, né? Melhor que nada. Para a gente tentar tangibilizar melhor
a questão da cultura de growth, inteligência de dados, você tem algum case, algum exemplo prático de aplicação que a gente possa entender melhor esse cenário, até mesmo os nossos ouvintes? Oh, boa. Eu acredito que eu posso citar o exemplo que eu até já comentei aqui sobre a experimentação de eventos online que a gente fez na Growth. Inclusive comentei no começo aqui do nosso episódio que a área de Growth era pautado em inteligência de dados e comentei esse pilar como sendo 2 vezes, mas na verdade, para você que está nos acompanhando aqui, a área de Growth é pautada em inteligência de dados, gestão de experimentos e criatividade. Então, corrigindo minha fala ali do início. E esse terceiro atributo da criatividade foi decisivo para que a gente pudesse criar essa iniciativa de eventos online. No ano passado, em 2022, a gente tinha como um principal canal de aquisição mídia paga. E assim como a gente já comentou aqui sobre a democratização de novas tecnologias, tem uma frase de um especialista de marketing, não vou lembrar qual fala agora, que ele fala que no fim do dia todas as iniciativas de marketing se resumem a taxas de conversão ruins. Porque toda iniciativa de marketing se democratiza, por consequência, muitas pessoas acabam se atribuindo, aquilo não se torna mais uma novidade, não se torna mais atrativo e as taxas de conversão tendem a baixar. E hoje a mídia digital, ela passa por um processo de competição, certo? Então, empresas crescentes como a Growth, hoje somos em 5 integrantes, otimizando o uso de dados de diferentes empresas que não possuem uma verba gigantesca para investimento em mídia paga, vai passar por uma competitividade. E a gente sabe que os provedores de mídia fazem leilão, né? Então, logicamente, isso tende a cair. Mas voltando na iniciativa de eventos online da Growth, a gente tinha esse desafio de canal de aquisição, a nossa mídia paga não ia bem, então a gente refletiu qual era uma próxima iniciativa. A gente trouxe a pauta de eventos online para a mesa e a gente começou a listar algumas hipóteses, né? A primeira que eu já comentei aqui era sobre setorizar o evento ou não. Então a gente fez uma pesquisa para entender quais eram os eventos online que estavam falando sobre inteligência de dados e growth no setor de telecomunicações, que é um setor que a gente já tem casos de atuação e está cada vez mais próximo. A gente não encontrou nenhum evento, então pôde ser pioneiro dessa forma. Também a oportunidade de usar a rede de palestrantes para potencializar o alcance do evento e trazer um volume de inscritos ali, já considerando como uma métrica guia do projeto. Também foi outra hipótese que a gente validou. Sobre formato, horário do evento, se era exclusiva a inscrição ou não, se a gente teria... Cara, foram assim, certamente de 10 a 20 diferentes ações que teve dentro desse evento. No fim do dia foi um completo sucesso, a gente teve marcas ali como Vivo, Claro, Oi, Algar Telecom, outras marcas participando do evento. A gente teve um relacionamento muito bom criado com palestrantes e uma audiência muito boa. A gente impactou mais de 12 mil profissionais com as publicações do evento, atingindo ali em número de impressões através dos palestrantes. Tivemos cerca de 350 profissionais online no evento. Então, para um primeiro evento, foi um número bem gratificante. Ainda mais por ser bem nichado, né? Ainda mais por ser nichado. E o pós-evento, né? E aí já fazendo uma análise sobre o espectro de growth, que para quem está nos assistindo aqui é uma análise a de se esperar, a gente entendeu como que a gente poderia potencializar alguns números que foram conectados diretamente ao nosso setor comercial. Então, toda iniciativa de marketing tem e pode ser conectada com o setor comercial com o objetivo de geração de demanda, e a gente percebeu que não estava o suficiente o volume de inscritos. Então, você que pode estar analisando dados das suas últimas iniciativas, tem que ser capaz de tomar essa decisão e de identificar essa prática. Será que os dados que eu estou analisando aqui estão sendo suficientes para o volume de geração de demanda comercial que eu estou esperando, que era o nosso caso? Então a gente começou a fazer a mesma reflexão criativa. Como que a gente potencializa o número de inscrições e o número de impressões do nosso evento? Foi onde a gente teve a iniciativa de trazer co-realizadores do evento. Legal. Que é uma pauta que inclusive tem que falar com o pessoal da BIA aí,
para a gente realizar esse próximo evento do dia 4. Mas, brincadeiras à parte, a gente teve a iniciativa de criatividade, de entender que a gente precisava de outros propagadores da mensagem do evento. E aí abriu-se um canal de correalizadores. Então, mais do que inteligência de dados, mais do que gestão de experimentos, a criatividade é uma habilidade inerente à área de growth. Porque no fim do dia, os canais vão se saturar, as ações vão se democratizar, vão surgir novas tecnologias e o profissional tem que ser capaz de atribuir isso. E aí que concretiza o valor desse profissional de growth, que enxerga fora da caixa, que sabe trabalhar fora da caixa. Show de bola, show de bola. Você tem algum, e você pode, no caso, compartilhar algum outro caso que... Esse aqui foi para growth, né, para sua empresa. Você pode compartilhar algum que seja para uma outra empresa, algum resultado gerado, alguma coisa do tipo, que você, com um cliente que você tenha trabalhado? Sim, sim. A gente teve uma empresa trabalhada ano passado, que foi o Grupo Eu Topo de Turismo. Legal. É uma empresa que trabalha com grupos de viagem para o exterior e eles precisaram primeiro entrar num nível de consciência de dados, não utilizavam nenhuma ferramenta de analytics, então a gente primeiro construiu essa infraestrutura de dados e depois criou experimentos para uma campanha de Member Get Member, uma campanha de indicação, onde foram atribuídos alguns prêmios ali, desde passeios na viagem, né, ali da parte turística do destino, legal, até souvenirs, brindes, onde tinha essa escala de indicação e cadastro numa página específica que a gente criou lá. Show. Então, isso, Vini, é importante ressaltar que a campanha de indicação ela não é para todo negócio. Para quem nos escuta, parece muito atrativo, né? Poxa, eu vou falar para outras pessoas venderem o meu negócio, né? Mas existe uma necessidade de ter um encaixe ali de como o teu negócio já é enxergado pelos seus atuais clientes, qual é a capacidade e a proatividade que eles teriam de indicar e como que essa mecânica seria feita. Hoje a Growth não é uma empresa especializada em criar campanhas de indicação e sim em otimizar o uso de dados. Porém, uma vez que a gente tem essa otimização concluída, a gente cria e gerencia junto com outros negócios experimentos. Então, o nosso time ele não efetivamente opera a finalidade técnica da ação ali, mas ela está gerindo o experimento que está governando ali essas ações. Legal. Depois a gente vai conversar da campanha de Member Get Member, porque a gente tem um projeto aí que a gente tá colocando a estratégia, tá desenhando a estratégia para... Porque a estratégia, nesse caso, é extremamente eficiente porque a gente vai dentro da... Eu já contando... É um ticket alto. Não era isso que eu ia falar. A questão a captação, né, ela vai estar muito pautada em mídia paga, que você já falou que, a tendência é encarecer, né? É feito leilão, tem mais entrantes no mercado, o preço sobe. Então ela tende a ficar mais caro ao longo do tempo. E a gente vai precisar diluir o custo desse lead, né? O custo de ação. E uma das atividades que a gente pontuou para isso ser feito é Member Get Member, uma questão de loop viral por incentivo. E cada vez mais o usuário está exigindo identificação com a marca e recompensas que realmente façam sentido para ele. Muitas vezes eu vejo empresas criando campanhas de indicação e bonificando essa indicação com uma consultoria gratuita. E na verdade não é isso que o cliente que está indicando está esperando. Sim. Ele está esperando muitas vezes algo atrelado ali ao produto, né? Não posso deixar de citar aqui o caso da ClickBus, que fez uma campanha de indicação e antes disso teve a sabedoria que muitas empresas não possuem de realizar uma pesquisa com a base para entender qual era o bônus ideal, o que eles estavam esperando. Legal. Eles achavam que seria desconto na passagem, que seria uma passagem com uma classe com mais conforto e tal, e na verdade a galera queria desconto ou coxinha de graça na rodoviária. Eu vi esse negócio. Então isso nos traz a conclusão de que você não sabe o que o seu cliente quer e depois só te perguntar, e em alguns casos nem perguntando você vai saber. Às vezes pode economizar muito dinheiro nisso. A questão de conhecer muito bem
a mente, né, o racional dos clientes, assim, acho que é um das grandes lacunas, assim, do marketing. É realmente isso. Até que se tenha dados, são só opiniões. Sim. Exatamente, aí vale R$1. Bom, então para a gente finalizar aqui, ó, algumas perguntas rápidas, só para a gente terminar de uma forma... eu achei que ia ser de uma forma descontraída, mas tem uma questão aqui bem delicada aqui para a gente tratar. Polêmica. Colocando uma saia justa aí, Jonathan. Uma das grandes dificuldades do nosso racional, desse entendimento de growth e cultura de dados, é a questão da resistência das pessoas. Como é que você lida com isso? Sobre a resistência das pessoas. Cara, eu lido quebrando a resistência das pessoas que vão poder se beneficiar dos atributos de growth. Quando o profissional não vai ter benefício com a prática de growth, não sou eu que vou convencer ele a aderir ao growth. Quando esse profissional e essa empresa está no momento de receber atributos positivos com a prática de growth, certamente ele vai ter receios, né? Assim como qualquer outra empresa tem seus atributos ali de tomada de decisão antes de contratação de uma nova solução. Mas ele já está sentindo a dor. Então, certamente eu não vou fazer um novo negócio com uma empresa que não passou por dificuldade mês a mês, como eu comentei aqui, para fechar o setor financeiro e contábil, porque não tem alinhamento de dados, está com dificuldade no setor comercial e de marketing por não ter recurso de dados para tomada de decisão, previsibilidade e identificação de pontos fracos. Então, quando esse profissional entra em contato com algum conteúdo da Growth e ele tem uma identificação com essas dores, e aí certamente vai do meu trabalho comercial ali provocar isso e direcionar esse profissional para a melhor tomada de decisão. Legal. Qual que é o papel do profissional de dados nesse contexto, então? O papel do profissional de dados é deixar o tecnês de dados aonde ele tem que deixar no dia a dia dele, fazer um trabalho técnico que eu super valorizo de extrema qualidade e entender que ele precisa traduzir a inteligência técnica dele em inteligência humanizada para relacionamento com o cliente. Hoje eu tenho na minha equipe profissionais que não eram totalmente desenvolvidos tecnicamente, mas possuíam uma capacidade de autogestão, de responsabilidade, de confiabilidade muito bem desenvolvidas, que a gente fez questão de reter e desenvolver tecnicamente outras habilidades. Então, um profissional de dados tem como objetivo principal fazer essa mediação entre técnico e humano. Legal. E qual que é o conselho mais importante que você daria para uma empresa que deseja implementar a cultura de growth com inteligência de dados? Cara, o conselho principal é, se a iniciativa não está muito bem alinhada em partes de interesse e expectativa no conselho administrativo e no quadro societário, você não gaste R$1 com iniciativas de growth, porque isso vai definhar. Esse dinheiro vai ser diretamente direcionado para o lixo. Então, o maior conselho que eu posso dar é que os conselhos administrativos e a alta administração das empresas que já estão percebendo que growth é uma área a se desenvolver com muita prosperidade nas empresas, e eles percebem isso por aquela reflexão que eu comentei, porque já é falado na mídia, já é divulgado casos de sucesso e vai virar porque vai virar, assim como o marketing digital virou. Isso tem que ser trazido para a mesa da alta administração de uma forma positiva, não como uma exigência. Eu chegar aqui, o Jonathan é meu sócio, você é meu sócio. Cara, fulano de tal tá fazendo, a gente tem que fazer. E aí, o dever do meu outro sócio é perguntar por que tem que fazer. Quais são as conclusões e as premissas que você está trazendo para a gente ter que fazer isso? Só porque o concorrente está fazendo não é um motivo sólido. Ah não, porque a gente está aqui por A mais B provando e tal, aí entra a área de dados. Então, ter esse alinhamento top-down, né, que é uma nomenclatura que o pessoal usa bastante, certamente vai impactar no sucesso, para isso não ser um voo de galinha, né, para ser um fortalecimento de cultura de growth, que é o assunto principal aqui do podcast. Legal, cara. Bem,
bem rico as suas explanações, bastante aprendizado, notei bastante coisa aqui até para o meu próprio conhecimento e desenvolvimento. Assim, agradecer todo o Vinícius mais uma vez, meu parceiro tá aqui, agradecer a sua presença, sua gentileza de participar aqui com a gente mais uma vez. Cara, e aí você tem tempo livre aí para você divulgar suas redes sociais, como é que o pessoal encontra a Growth Heroes, faz o seu jabá aí. Show de bola. Bom, pessoal, então agradecer o pessoal da Bia que mais uma vez não é a primeira iniciativa que a gente faz, a gente já fez um evento online. Se você ainda não conferiu, vou deixar aqui no card esse link. Mas a gente vem construindo esse relacionamento aí de forma muito positiva. A Growth nada mais vai do que te apoiar a reunir todos esses assuntos que a gente tratou aqui, de começar a levar a tua empresa para um lado consciente de dados. Então, o nosso site é www.growthheroes.net e o nosso @ no Instagram e no LinkedIn é Growth Heroes. O meu é Gui Sanches no Instagram e Guilherme Sanches no LinkedIn também, podem me adicionar lá. Vocês vão ficar à vontade para me mandar qualquer mensagem. Bola, obrigado, Gui. Show? Valeu, galera. Show, pessoal. Até a próxima. Valeu.